Nós oramos no doce nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos. Aproveitando que vocês estão em pés, nós vamos fazer uma leitura em Marcos, no capítulo 4 de Marcos, Evangelho segundo São Marcos, a partir do versículo 35. Evangelho São Marcos, capítulo 4 e versículo 35. Uma leitura um pouco extensa, porque nós vamos adentrar ao capítulo 5 também, para que você entenda nesta noite a palavra de Deus. Diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Todos acharam amém? Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes aos seus discípulos, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barcos. Alguma tradução diz, e outros barcos o seguiram, amém? E levantou-se grande temporal de ventos, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e o adorou. Vamos pular direto ao versículo 18. 18. E entrando ele no barco, Jesus entrando no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Agora já são, O que for endemoniado rogava a Jesus que deixasse ir com eles. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa e para a tua família, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor, te fez o Senhor, e como teve misericórdia de ti. Amém? Podeis assentar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu quero nesta noite, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui na presença do Senhor e na presença do Espírito Santo para ministrar a palavra. Quando foi me feito o convite para ministrar a palavra, no ano passado ainda, no mês de dezembro, o nosso pastor me mandou um comunicado pelo WhatsApp, e disse eu aceitaria um desafio para pregar neste dia. E eu prontamente aceitei um desafio, apesar do nervosismo e da tremura das pernas aqui neste lugar, mas logo passa, e realmente é um desafio estar aqui. E
assim que eu recebi o convite, Deus colocou esta palavra no meu coração. Veio do céu essa palavra, eu comecei a estudar essa palavra, e eu comecei a mastigar esta palavra, e Deus foi revelando cada coisa que Ele queria que fosse relatado, e eu disse: Senhor, hoje ainda, ontem também, disse: Senhor, envia então para aquele lugar as pessoas que deverão ouvir esta palavra, que eu sei que esta palavra não é para todos, mas esta palavra é para alguns. Então o Senhor há de enviar pessoas que precisam ouvir esta palavra, e Deus trouxe você aqui nesta noite, aleluia. Deus trouxe você aqui nesta noite para ouvir esta palavra, e eu quero ser assim bem sucinto nas palavras, eu quero ser assim bem categórico, bem específico na palavra, e eu quero discorrer conforme está o texto. Se quiser deixar o texto, é a partir do versículo 35, capítulo 4, no Data Show, e nós vamos discorrendo, e conforme vamos discorrendo versículo após versículo, eu vou ministrando a tua vida nesta noite, aquilo que Deus deseja falar ao teu coração, amém assim? Amém? A definição do destino. Marcos, no capítulo 4, versículo 38, a Bíblia diz que Jesus disse naquele dia, ao entardecer, ou ao anoitecer, a noite caía sobre eles, a tarde se ia e a noite caía, e Jesus disse a eles: olha, nós vamos passar para o outro lado do rio, o outro lado deste mar. Na verdade, era uma grande lagoa de água doce, o mar da Galileia. E o nosso destino será Gadara, uma das 10 cidades de Decápolis. Até hoje nós comentamos sobre isso na escola dominical. Também veio a revista Sem Eu Saber, que ainda foi no ano passado que Deus me deu a palavra, e veio a revista justamente no dia que eu prego falar do mesmo assunto. Então veio para confirmação. Gadara era uma das 10 cidades de Decápolis, a região grega, do outro lado do mar da Galileia. Era um povo misto formado por judeus gregos. Era o local da antiga meia tribo de Manassés de Rubem. Acontece que durante o Império Grego houve uma miscigenação, uma mistura de gente, de judeus se misturaram com gregos, e ali se deram em casamentos, e se misturaram ali e fizeram ali um povoamento nestas cidades, de Decápolis, principalmente nessa cidade de Gadara. Por causa por esta causa, por esta mistura de gente que viviam do lado de lá do mar, que eram os judeus gregos, eles eram odiados pelos judeus do lado de cá do mar. Eles não tinham boa aceitação por os do lado de cá, que viviam do lado de cá do mar. Por essa mistura que eles tiveram com os gregos, e eles não eram bem aceitos. Mesmo assim, diante deste quadro, Jesus disse para os seus discípulos naquela tarde: nós vamos passar para o outro lado do mar, e vamos em direção a Gadara. Gadara ficava, se cortasse o mar na diagonal, ela ficava mais ou menos entre 10 a 12 quilômetros mar adentro, cortando o mar na diagonal e saindo lá do outro lado, próximo à cidade de Gadara. Repouso, que é o terceiro ponto dessa mensagem nesta noite. Marcos capítulo 36, 4, versículo 36, a Bíblia diz assim: e eles o levaram assim como estava. Jesus estava cansado, exausto. Se você começar a ler o capítulo 4 de Marcos, desde do versículo 1, você vai ver que Jesus, de manhã, logo cedo, ele está ministrando a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que ele entra dentro de um barco, ausenta-se um pouco para dentro do mar, ali logo na praia, e enquanto que a multidão, toda vez que Jesus estava reunido, falando, reunia-se diante dele, na frente dele, uma grande multidão para ouvi-lo, multidão com sede da palavra, pessoas enfermas, pessoas que precisavam ser libertas, pessoas que eram espectadores, meros espectadores, pessoas que
procuravam prendê-lo, pessoas que procuravam de toda sorte de maneiras estar perto dele com algum tipo de interesse, seja um interesse pessoal, um interesse realmente sincero. Ó, Senhor, eu estou aqui por causa que eu preciso realmente de uma cura, de uma libertação, mas havia outros tipos de pessoas também, e aquela multidão, eu imagino, na beira da praia do mar, e Jesus ministrando dentro do barco, de dentro do barco, falando à multidão, e era uma grande multidão que estava ali, e Jesus direcionou durante todo o dia a palavra aos seus corações. Aquela grande multidão ministrava ao coração deles, curou seus enfermos. Então foi um dia estressante, foi um dia de dificuldade, um dia de labuta, um dia cansativo. Todas as horas as pessoas chegavam a Jesus, procuravam a Jesus, incomodavam a Jesus, os discípulos fazendo perguntas que não tinha entendido sobre a parábola, e Jesus então explicava, parava, explicava, e Jesus então cansou-se. Chegado à tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para o outro lado. A Bíblia diz: elevaram Jesus assim como ele estava, cansado no estado físico, deixaram ele dentro do barco, e para o nosso interesse, e só Marcos dá esse detalhe, conforme está escrito no versículo 36, que outros barcos o seguiam. Quando eles deixaram em destino ao outro lado, outros barcos também seguiram eles. Ora, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 38, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, sobre uma almofada. Marcos dá esse detalhe. Estes barcos de pescadores, geralmente eram barcos grandes. Em 1986, quando as águas do Mar da Galileia baixaram, por causa de uma grande seca, eles acharam, até hoje está esse barco hoje em um dos museus aí da Europa, exposto para as pessoas verem. Mas eram barcos grandes, barcos de 8 a 9 metros, mais ou menos, de 2,5 metros de largura, 1,25 m de altura. Então, eram barcos até aproximadamente grandes, para a travessia daquele mar. Né? E Jesus estava na popa, ou seja, na parte de trás desse barco, dormindo sobre um travesseiro. Estava ele cansado e apagou a ponto de não... Jesus, como homem, como carnal, como ser humano, apagou a ponto de não perceber a tempestade, a ponto de não perceber o balanço que o barco dava de um lado para o outro, e não perceber que as ondas começou a encher o barco de água, e a água dentro do barco estava subindo. Jesus não percebeu, ou seja, ele estava dormindo, muito cansado, desmaiado. Já ouviu falar daquelas pessoas que não dormem, entram em coma? Quem que é assim aqui? Está apontando ao seu lado. Jesus apagou o homem, desmaiou. Marcos capítulo 4, versículo 37, logo, tem uma tradução da Bíblia Viva, que eu gosto muito, que diz assim: mas logo se levantou uma tempestade tão grande, as ondas eram enormes e começaram a arrebentar dentro do barco. Aquelas ondas, pensa num barco grande de 1 metro de altura, portanto aquelas ondas eram tão grandes que começaram a encher esse barco de água, né? E os discípulos começaram a passar mal com essa situação, com essa atitude. Por que Jesus dormiu? Alguns teólogos, eles afirmam o seguinte: Jesus dormiu. Na verdade, Jesus não dormiu. Alguns teólogos afirmam isso. Jesus não dormiu, ele estava apenas experimentando os discípulos para ver qual a reação deles. Mas isso são apenas especulações. Eu acho que Jesus pensou da seguinte forma: olha, de palavra entendo eu, de ministração entendo eu, de curas e milagres entendo eu, mas de mar, quem entende é vocês. Então eu vou descansar, louvado seja Deus. Então eu estou em boas mãos e eu vou dormir.
Afinal de contas, eu faço coisas que vocês não fazem, mas isso aí que vocês fazem, isso aí que vocês podem fazer, que é navegar, entrar mar adentro, conhecer o mar, conhecer a profundidade, conhecer caminho, isso aí é vocês. Então eu posso dormir. E Jesus foi o que Jesus fez. Agora vem a tempestade. Marcos capítulo 4, 37. E levantou-se grande tempestade de vento. O que é tempestade? O que é tempestade? Tempestade é um mau tempo. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, tem um versículo muito interessante, diz assim: pois o homem, ele não conhece a sua hora. Presta atenção nesse texto. O homem não conhece a sua hora. Como os peixes que se apanham com rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com laço, assim também os homens são enredados pelos tempos de desgraça. Na tradução diz, pelo mau tempo que de repente cai sobre ele. O que é tempestade? Tempestade, traduzindo para o nosso dia de hoje, para a nossa noite de hoje, o que é tempestade? Tempestade é uma doença. É uma enfermidade que de repente a pessoa está passando. É um problema que você está passando, é uma quase separação que você está passando, é um medo que você está passando, é um desemprego. Isso é tempestade. Agora, o interessante são essas características que eu vou dar para você sobre tempestade. Característica de tempestade: não avisa quando vem. A tempestade, ela não manda um WhatsApp para você, olha, se prepara, porque a partir de terça-feira a coisa vai ficar feia. E se mandasse, acho que a gente morreria antes. Né? Se mandasse, morreria antes. Ou terça-feira, a partir de terça-feira eu estou desempregado, meu Deus, aí dava um piripaque, nem na igreja vinha hoje, já amaldiçoava todo mundo. Então, tempestade não avisa quando vem. Bom, Marcelo, mas e os trovões? Não são sinal de tempo? São. Quando os trovões dão e os relâmpagos aparecem, a tempestade já está em cima. Característica de tempestade: não avisa quando vem. Aparece de repente. De repente. Eles entraram dentro do barco, estava tudo bonança, nós vamos fazer uma viagem tranquila, bonança. De repente cai sobre eles uma grande tempestade. Característica de tempestade: cai sobre todos. Quando você abre o Google de manhã para ver as notícias, você está vendo tempestade cair sobre todos, não escapa um: ricos, pobres, feios, bonitos, sábios, cientistas, ignorantes. Cai sobre todos, não escapa um da tempestade. Terceira característica de tempestade: não tem armas contra ela. Não tem armas. Os discípulos remaram para cá, remaram para lá, vão jogar água de dentro do barco, joga água e a tempestade está moendo, irmão, o tempo fechado e a coisa está feia. Não tem armas. Paulo estava diante de uma tempestade dessa, junto com 276, Brigamão Deusete. Pessoas dentro de um barco partindo para Roma. Tempestade de 14 dias. Paulo diz: hoje é o 14º dia. Gente, vocês não vão comer. Vocês não entenderam que não tem armas. Não tem. Qual que é a dica que eu dou para você nessa noite que está passando por tempestade? Irmão, levanta e come. Você vai morrer, infeliz. Levanta e come. Ah, irmão, não tem jeito, as coisas estão feias, eu não vou mais para a igreja. Você tem que comer, bendito, tem que comer, tem que se alimentar, senão você não resiste. Prometi para mim mesmo que eu não ia gritar e estou gritando já.
armas, irmão. Não tem arma. Contra ela, contra a tempestade não tem arma. É deixar o tempo passar, lutar, se alimentar, ver o que Deus tem e bora para frente. Outra coisa, para de lançar trigo ao mar. Vamos lançar coisas ao mar, começar a lançar trigo ao mar, coisa de comer ao mar. Né? No caso de Paulo lá. Outra característica de tempestade, ela não tem misericórdia. Enquanto ela não vem para fazer o que ela veio destinada a fazer, não tem misericórdia. Outra característica de tempestade, as grandes tempestades servem para forjar grandes marinheiros. Os grandes marinheiros devem as suas experiências às grandes tempestades. A tempestade vem na sua vida para fazer o quê? Para te fortalecer. É para isso que você está passando essa tempestade na sua vida, para você ser mais forte, mais vitorioso. Olha, irmãos, eu vim de grande tempestade. Vocês não têm noção. De grande tempestade. Nós estamos atravessando uma grande tempestade. Não está fácil, mas nós estamos lutando. E tem uma coisa muito boa, notícia muito ótima aqui nessa noite. Jesus está no barco, aleluia, aleluia, aleluia. Ele está no barco, Ele está no barco. E o marinheiro não sou eu, o marinheiro é Ele quem dirige a nossa vida, já que nós estamos à deriva, já que nós não sabemos mais por onde nós vamos, já que nós não temos mais por onde ir, não sabemos por onde caminhar, não temos visão, é Ele quem dirige, aleluia, louvado seja Deus. Característica da tempestade, ela sempre tem um propósito, um porquê. Às vezes você olha, meu Deus, por que essa tempestade? Por que isso agora? Ela sempre tem um porquê. No caso aqui dos discípulos, lembra que outros barquinhos o seguiram? Lembra do começo do texto? E outros barcos o seguiram. Para que era a tempestade? Eu fiquei pensando, meu Deus, por que o Senhor mandou essa tempestade? Para mandar. Quantos barcos saíram de lá? Do outro lado do rio, em destino a Gadara. Quantos barcos saíram? A Bíblia diz, e saíram com ele outros barcos. Quantos chegaram lá do outro lado em Gadara? Só o de G? Só o dele. Para que era a tempestade? A tempestade para fazer esses outros barcos voltar. Já pensou esse bando de gente desembarcando do outro lado junto com Jesus? E aquele homem que Jesus iria deparar do outro lado, como seria a reação das pessoas? Será que haveria cura? Será que teria como Jesus curar aquele homem? Se grande multidão desembarcasse lá do outro lado, juntamente com eles, a tempestade era para fazer os outros barcos voltarem. Aleluia. Salmo 107, versículo 24. Aqueles que descem ao mar em navios, mercadejando pelas águas, estes veem a grandeza do Senhor do profundo. Porque Ele manda. Quem é que manda a tempestade? Versículo 25. Ele manda. Olha lá quem é que manda. Quem é que manda a tempestade, irmãos? Ele manda a tempestade. E faz levantar um vento tempestuoso que eleva as ondas do mar. Próximo versículo. Eleva as ondas do mar. E eles sobem ao céu, descem aos abismos e esvaece toda a alma em aflição. Balanceiam e cambaleiam como ébrios e perde toda a esperança. Então, o que eles fazem? Está fraco. O que eles fazem? O que você tem que fazer? Aleluia! Então Ele livra na sua tribulação, das suas angústias, faz cessar a tormenta, de modo que se acalma as ondas, então eles se alegram com a bonança, e assim os leva ao porto desejado. Vai parar ou não vai parar, Everton, essa tempestade? Vai parar, irmãos, vai parar. Tempestade, uma das últimas características dela, ela é momentânea, vai passar. Ô Daniel, mas faz 5 anos já, irmão. 5 anos já nessa tempestade. Jovem falar para você, né, Daniel? Faz 5 anos já, velho. Vai passar, querido.
Irmão, faz 3 anos na tempestade, vai passar. Irmão, faz 20 anos, vai passar. Característica de tempestade é passageira, vai passar. Você acredita nisso nessa noite, sim ou não? Amém? Ele é despertado, lembra que ele está dormindo? Ele é despertado. E agora, quem é que acorda o homem? Jesus está dormindo. Quem é que acorda o homem? Quem tem coragem? Quem se habilita a acordar o homem? 2 anos inteiros com Jesus, aí eles ainda não tinham se acostumado ao jeito de Jesus. Jesus ainda, para eles, Jesus ainda dava medo. Vai você, não, vai você, não, vai você, acorda o homem, nós vamos morrer. Não, vai você. Vai você. Sabe o que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que muitas vezes a gente tem medo de expressar, de ir lá em Jesus e falar: Jesus, eu estou morrendo, mas eu vou morrer, não sei se o senhor está vendo. A gente tem medo, e era o medo deles. Louvado seja Deus. Jesus, com as suas palavras, era como se fosse um cajado que feria a terra. As palavras de Jesus são como espadas que atravessam a alma. São como martelo que despedaça a pedra. Jesus tinha a palavra na ponta da língua, antes mesmo de eles saberem, de eles falarem alguma palavra. Jesus sabia o que eles estavam pensando e dava a resposta aqui, ó. A palavra dele cortava, atravessava coração, cortava juntas e medulas e separava, como diz Hebreus. Os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Jesus, versículo 38, os discípulos despertaram dizendo: Mestre, Mateus diz: Mestre, mestre, não te importas, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Você tem que falar uma hora para Jesus: Jesus, olha, está difícil, eu vou morrer. Morrer. Eu estou a ponto de desanimar. Eu estou a ponto de jogar a toalha, que nem a irmã Mariana, que expressou aqui domingo passado seu testemunho. Eu vou jogar tudo, está todo mundo falando. A tempestade está levantando ondas, arrebentando dentro. Irmãos, as ondas estão arrebentando dentro do barco. Eu vou morrer, não tem jeito. Chega ele e fala: Jesus, eu vou morrer. O meu sonho vai cair por terra. Aleluia, Jesus. Jesus acorda, desperta, eu fico imaginando. Morrer? Ninguém morre hoje aqui. E ele faz 2 perguntas. Olha que interessante aprender isso nessa noite. Ele faz 2 perguntas: por que vocês estão com tanto medo? E por que a vossa fé é tão? 2 perguntas. Por que vocês estão com tanto medo? E por que a vossa fé é tão pequena? O instrumento que mede a nossa fé é o medo. Quanto maior for o nosso medo, menor é a nossa fé. Não vou fazer isso não, que eu tenho medo. Pode parar de fazer e não faça mesmo, porque a tua fé nesse momento está sendo pequena. Vou para frente, vou arregaçar as mangas e vou para cima com tudo. Não tenho medo de nada. A tua fé está extraordinariamente grande. Então vai, você vai vencer. Aleluia. Imagine que os discípulos começam a dialogar com Jesus. Como não ter medo? Olha o tamanho das ondas. Olha o barco se enchendo de água. E Jesus então disse o seguinte: ninguém morre hoje na trajetória que eu fiz. O que eu disse para vocês ontem à tarde? Imaginamos que já é de madrugada. O que eu disse para vocês ontem à tarde? Que nós vamos atravessar para o outro? Então ninguém morre na trajetória que eu fiz. A trajetória que eu fiz, nós saímos daqui, ponto A, e vamos ao ponto B. Essa é a trajetória que ele marcou para a sua vida. Não tem morte no caminho. Oh, glória a Deus, é vitória em nome de Jesus. É claro que essa morte pode ser, não tem morte espiritual, né?
que nós podemos a qualquer momento cair por terra, mas nós vamos chegar lá do outro lado, o nosso espírito chega lá, aleluia, tem vitória para nós, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Portanto, o nosso destino não está aqui no fundo, o nosso destino é lá do outro lado, e a Bíblia diz, e levantando, eu gosto dessa parte, ninguém conseguia parar em pé dentro do barco, versículo de Salmos, 107 diz assim, e cambaleavam como ébrios, como bêbados, ninguém conseguia parar em pé dentro do barco, ninguém conseguia parar em pé dentro do barco. Jesus, levantando-se, ele acordou, esfregou os olhos, falou todas essas palavras, e levantando-se, disse ao mar, mar, aquieta-te, vento, acalma-te, e tudo fez bonança. Jesus está no barco, aleluia, Jesus está no barco. Você não consegue ficar em pé, você não consegue levantar, mas Jesus está no barco. Dá glória a Deus nessa noite, aleluia, Jesus. Os discípulos disseram, quem é este? Quem que é esse? Aí eles lembraram, e imagino que eles lembraram do Salmo 107, porque quando Moisés escreveu esse Salmo, ele era uma oração. E essas orações, ou louvores, né, eles costumavam cantar essas adorações nas escadarias do templo, nas 3 festas anuais. Eles costumavam cantar essas adorações. E eu imagino que eles cantavam essa adoração de Moisés, de Davi, nas escadarias do templo, mas pensava o seguinte, olha, nós não somos marinheiros e moramos muito longe do mar, quando é que isso de repente sucederá? E eles lembraram de repente desse texto, e disseram, quem é este, que até o mar e as ondas obedecem? Este é aquele que ele manda e logo se levanta o vento e as ondas, e eles clamam, cambaleiam como ébrio, e clamam ao Senhor, e o Senhor repreende a tempestade, tudo se faz bonança. Esse é aquele, louvado seja Deus. Chegaram então do outro lado, a terra dos Gadarenos. Jesus desceu do barco, desceu de dentro do barco, e logo ao descer de dentro do barco, ele afunda os pés de Jesus, afundam na lama, no lamaçal da beira do lago, e molham também as suas roupas, e os discípulos também, acontece isso com eles. E depois então de uma noite tão difícil, de uma noite tão angustiante no mar, de uma noite tão trabalhosa no mar, de uma noite de lutas, de labutas e de tribulações, de canseira e enfado, juntou toda a canseira do dia e a canseira da noite, o estresse e o medo dos discípulos, e mesmo depois da bonança, todos eles estão exaustos, e no outro dia então, quando no raiar do dia, logo pela manhã, Jesus desce de dentro do barco e já afunda os pés na lama, e começa uma nova trajetória, um novo dia na vida de Jesus e dos discípulos. Quando ele desceu, no capítulo 5 e versículo 2, logo que Jesus desceu do barco, veio-lhe ao encontro dos sepulcros um homem endemoniado. Ele veio ao encontro, diz o texto. Veio ao encontro de Jesus. Na verdade, o texto original diz que ele veio para cima de Jesus. Esse homem era uma lenda do outro lado do rio. Todo mundo sabia da história desse homem. Era uma lenda. O endemoniado do lado de lá do rio, todo mundo sabia da história dele. Jesus desceu e ele veio para cima, veio cara a cara. Imagina a reação dos discípulos. E aqui cai uma mega ficha dos discípulos, na cabeça dos discípulos. Cai a ficha deles, eles entendem o porquê. E eles disseram, então é por isso então que Jesus veio até aqui, do outro lado do mar. Nós passamos toda essa tempestade,
todo esse perigo, toda essa desgraça que nos aconteceram, só para estar aqui nesta manhã encontrando esse sujeito? Como é que pode? Como é que pode atravessar um mar, correr perigo de vida, por causa de alguém? Esse é o Jesus que eu te apresento nessa noite. Aleluia, 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 aleluia. Por causa de um homem, não precisa ser uma multidão não, por causa de um homem, que aos meus olhos, aos teus olhos, nós não damos valor algum. Não damos valor algum. Por causa de um homem só, miserável, fedendo, nu, maltrapilho, cortado, sangrando, cabeludo. Jesus atravessa mar adentro, passando todo esse perigo, colocando a vida deles em perigo, por causa de um homem desses. Oh, aleluia, aleluia, Rabachandarás, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, por causa de você, muitas das vezes, Ele tem feito essas coisas, por causa de você, e você diz assim: Senhor, como é que pode? Eu não mereço, meu Deus, eu não mereço. O que eu disse para Jesus nas minhas orações, desde o dia que eu fui convidado para ministrar nessa noite: Senhor, eu não mereço estar lá, eu não mereço estar naquela tribuna, eu não mereço ministrar a palavra do Senhor, mas Deus disse: é por causa de você, é por causa da tua alma, que Ele está aqui nessa noite. Ele resolveu falar ao teu coração nesta noite. Você não entende isso? Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluias. Por causa de um apenas. Só tem alguém que faz isso, só tem um que faz isso. Seu amigo às vezes não faz isso por você. Por mais amigo que você seja, a hora que você chega nele e fala: preciso de um dinheiro, acabou a amizade. Preciso do teu carro, acabou a amizade. Preciso que você me entenda, acabou a amizade. Seu irmão não faz por você, eu te apresento alguém que faz, e o nome dele é Jesus. Aleluia, aleluia. Só tem um que faz coisas extraordinárias pela gente, não levando em consideração os nossos pecados e os nossos erros, não levando em consideração os nossos trejeitos, as nossas mazelas, as nossas enfermidades, os nossos xingamentos, as nossas murmurações, a nossa tristeza, não levando em consideração estas coisas, Ele aparece no nosso mundo, no meu mundo, no teu mundo. Salmo 40 e versículo 2, 40, é isso mesmo, 42, Ele me tirou de um poço de destruição, de um charco de lodo. Se Ele tirou de lá, é porque Ele desceu lá, desceu lá embaixo, no lago de barro, e me buscou de lá de baixo, colocou nas costas, porque eu não tenho poder para sair, eu não consigo sair da lama que está, do charco em que eu estou mergulhado, eu não consigo, mas Ele desce lá. Se você não consegue, Ele consegue. Amém, amém, amém. Dá glória a Deus então, amém. Se você não consegue, Ele consegue, Ele desce lá. Oh, Rabachandarabagás, aleluia. Desce lá no teu mundo, desce lá no teu cubículo fechado, desce lá no teu quarto, desce lá, por causa de você. Oh, Rabachandarabagás. Lucas, ele diz assim, olha, 8:27 diz assim: havia muito tempo que não vestia roupa, não morava em casa, mas nos sepulcros. Marcos 5:3 diz assim que ele
que ele tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele despedaçadas e os grilhões em migalhas, e ninguém podia domá-lo. Só tem um, irmãos, para essa situação só tem um. Só tem um. É aquele que venceu. Lembra que essa mesma palavra está lá em Apocalipse. João chorava, ele dizia assim: eu não vi ninguém capaz de abrir o livro e desatar os seus selos, mas de repente aparece um. Oh, é o mesmo. Diga assim comigo: é o mesmo que aparece lá em casa. É o mesmo, meu irmão, é aquele lá. Aleluia. Nanarabagá. Aleluia. Ele sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. A dificuldade desse homem, é o ponto 8, e nós já estamos caminhando para o final. A dificuldade desse homem, a dificuldade que esse homem tinha de viver em sociedade. O isolamento social, e agora você pega essa parte que é para você. O isolamento social é o mal do século. É a nova tática de Satanás. Aprenda isso nessa noite. O isolamento social é o mal, é o novo mal do século. É a nova tática de Satanás. Este mal do século, ele tem o poder de levar as pessoas a se sentirem excluídas da sociedade e levar as pessoas a se afastar do convívio da sociedade. Outra característica, este mal, ele tem o poder de fazer a pessoa se sentir tão miserável, e se tiver alguém aqui nessa noite que se encontra enquadrado nesse texto, vai se identificando aí. Este novo mal do século, para nós é novo, porque eu estou falando aqui para você de primeira mão nessa noite, mas já está há muito tempo. Este novo mal do século tem o poder de fazer com que a pessoa se sinta tão miserável, a ponto de se sentir um lixo. Esse mal do século, ele tem o poder de fazer a pessoa a sentir que não merece o sacrifício de Cristo, e faz a pessoa sentir vergonha de Jesus. Sabe, a pessoa não tem força mais para orar. Não vou orar não. Olha a situação que eu estou vivendo. Olha o que eu estou passando. Olha o que eu estou mergulhado sem conseguir sair. Olha as mazelas que eu estou vivendo sem conseguir sair delas. Não vou orar mais não. Aliás, eu tenho vergonha de Jesus pela situação que eu estou passando. É vergonha. Vergonha de orar, vergonha de dobrar os joelhos pelos seus muitos pecados que você consideram grandes. Este mal do século tem o poder de inculcar na mente da pessoa que o isolamento de tudo e de todos é a melhor forma de sobrevivência. As pessoas vão se isolando nos seus mundos. Então eu formo o meu mundo com a minha razão, com as minhas dificuldades, com as minhas mazelas, e passo a viver no meu mundo, e para mim eu tenho razão. E você acaba fazendo o teu mundo, você é o seu, e cada um consegue e vai vivendo nos seus mundos, com as suas dificuldades, com as suas mazelas, com as suas razões. E diz os cientistas que o isolamento ele tem um poder tão grande na vida da pessoa, que ele começa a fazer o cérebro produzir uma química, e essa química comanda o corpo, tornando o ser
medroso, muito mais medroso do que o simples ato humano que nós temos, todo mundo tem medo, mas muito mais medrosos ainda. E faz a pessoa se tornar violentíssima cada vez mais, a ponto de não aceitar palavras. Ô irmão, Deus vai te dar vitória, vai nada. Que vitória? E faz a pessoa se tornar agressivo, a ponto de não dar mais vazão à palavra de Deus, a ponto de já não estudar mais a palavra de Deus, a ponto de não aceitar mais uma palavra profética, a ponto de ir se isolando, até chegar ao ponto que não aguenta mais, que era o caso desse homem, foi habitar nos sepulcros, isolado da sociedade. Isolamento social é a dificuldade que alguém tem e está preso por grilhões do mal e não consegue sair, por isso se isola. Esse é o meu mundo, é o meu sepulcro, é o meu charco de lodo. Essa é a minha masmorra, é a minha dificuldade, é o meu problema. E eu quero dizer para você nesta noite que existe 3 tipos de mal que prende o ser humano ao isolamento na atualidade. Três tipos de mal que prende o ser humano na atualidade, nessa atualidade, nesse mundo que nós estamos vivendo. Primeiro deles, os vícios, as doenças e os medos. Os 3 tipos de males, mal com U, tá? Contrário de bem, que prende o ser humano ao isolamento na atualidade. Os vícios, e eu não estou falando para ímpios não, irmão, estou falando para crentes, estou falando de coisas que pega eu, pega você, ninguém está isento. Os vícios, as doenças e os medos. Sobre os vícios químicos. Internet, viciado em internet. Viram que vício não é apenas bebida? É viciado em bebida, viciado em drogas, não, vício de internet. Vício de jogos. Esse mal que está aprisionando o jovem aos jogos, que você conversa com ele, eles estão, por quê, como, viciado nos jogos. O que está fazendo? Estou jogando. Vícios, mal do século que prende na atualidade, e não deixa você vir para a igreja, não deixa você louvar a Deus, não deixa você exaltar ao Senhor, não deixa você ler a Bíblia, perdendo tempo com jogos. Eu falo para os meus filhos isso. Quarto tipo de vício, pornografias, que vem também fazendo um arraso em famílias, em igrejas, em jovens, em adultos, e vem acabando com tudo. 3 tipos de mal: vício, doença como ansiedade. Quem aqui é ansioso? Ansiedade. Se não der certo hoje, meu Deus do céu. Não, porque precisa dar certo hoje, e se não der, meu Deus, e agora? Ai, Senhor, meu Jesus, já são. Ansiedade. Não tem um hoje que ele está aqui na igreja, mas está calculando o dia de amanhã. Meu Senhor, amanhã vai abrir aquilo lá, né, Emerson? Vai abrir aquilo lá e agora não tem ninguém agendado, ou tem muita gente agendado, glória a Deus, né? Mas e agora o que eu vou fazer, Sânia, pelo amor de Deus? E aí o outro aqui, o irmão Rubio, também com a ansiedade dele, você com a sua ansiedade, e todo mundo ansioso, o pastor com a sua agenda lotada, e todo mundo ansiosíssimos. Mal do século. Depressão. Não está, antigamente era só os idosos, né? Aquelas pessoas que chegando mais às idades, cabelo branqueando e tal. Estou deprimido, não aguento mais, vou deixar de lutar. Hoje não, hoje é criança, mal do século, crianças, ficando deprimidas, ficando depressivas. E a pior delas que são as doenças psicossomáticas. Aquela síndrome de doença, acho que eu estou doente. Amanheceu com uma dor diferente, eu estou achando que é câncer. Não, é câncer, e já vem a mente, né? Que a mente tem um poder para falar que é. E a mente já começa a trabalhar. Não, é câncer mesmo. Não, é câncer, vou despedir, vou falar, vou orar, vou preparar já a casa, né? E tal.
É câncer. Então são as doenças psicossomáticas. E os medos? Quais são os medos? Medo de aparecer. Quem tem medo de aparecer? Medo de enfrentar. Não vou não, irmão, vou para frente não, tenho medo de enfrentar a vida. Medo de procurar ajuda. Está passando por uma dificuldade que é só Deus. Não tem medo. Medo de procurar ajuda. Medo de dividir aquilo que está passando com o irmão, com aquele, com esse. Medo do que os outros vão pensar. São os medos. E o encontro. E agora já estou caminhando também para o final. E eu quero contar uma história para vocês. Vocês já viram a história daquela música nos Estados Unidos? Quem criou ela foi um pastor chamado Corey Asbury. A música é Reckless Love. Quem já viu? Traduzido na nossa língua é o ousado amor. Mas nos Estados Unidos ela tem o significado de amor imprudente. Já viram essa música? E daqui a pouco os meninos vão cantar aqui, que eu pedi para eles cantarem. Então esse pastor, ele lançou essa música em 27 de outubro de 2017, e essa música fez sucesso no mundo inteiro, A mensagem dela é tremenda, essa música, tremenda, tem uma mensagem que levanta. Então o pastor, ele testemunhou a respeito da música, dizendo o seguinte: olha, quando eu usei a frase amor imprudente de Deus, quando nós dizemos isso, ele dizendo, quando nós dizemos isso, nós não estamos dizendo que o próprio Deus é imprudente, ele não é louco. Estamos, no entanto, dizendo que a maneira que ele ama é, em muitos aspectos, bastante. Aleluia, glória a Deus. O amor imprudente de Deus, a maneira como Ele ama, é em muitos aspectos muito. Por isso é ousado, por isso é imprudente esse amor. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero dizer com isso, ele ainda continuando a dizer, o que eu quero dizer com isso, é que Ele está totalmente despreocupado com as consequências das suas próprias ações, com relação à sua própria segurança, conforto e bem-estar. Ele não está pensando em nada disso. Ele coloca os discípulos dentro de um barco, no meio de um vendaval, e parte para o outro lado, por causa de uma pessoa apenas. É o imprudente amor de Deus. Por que ele faz isso? Ele não pergunta o que vai ganhar ou perder, ele apenas se coloca na linha. Ele simplesmente se coloca lá fora, na chance de que eu e você possamos olhar para Ele e dar para Ele aquele mesmo amor que Ele tem, dar para Ele esse amor em troca. Levantemo-nos e coloquemos em pé, aleluia, Jesus. O mesmo amor, Ele só quer isso, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Ele vai até as últimas consequências pela tua vida, por causa de você. Ele vai até lá embaixo por tua causa, Ele vai até o teu mundo, por tua causa. Você diz, mas onde eu estou ninguém está me vendo. Ele está vendo. O pastor não vê, os irmãos não vê, os amigos não vê, todo mundo corre de você, mas Ele vê. Ele desce ao teu mundo, como desceu, aleluias, no mundo da Mariana, para dar vitória a ela, como desceu no mundo do Esdra, e falou, você vai ser grande, e hoje ele é, aleluia, como desceu no teu mundo, como desceu no meu mundo, e trouxe eu aqui nessa noite, para pregar a vocês, que eu achava que eu nunca mais ia fazer isso, ele me trouxe aqui nesta noite, como ele desce na tua vida, ele desceu para a sua causa, aleluia, Ele fez isso por você, esperando o quê? Apenas uma coisa em troca, que você reverencie esse amor a Ele, dizendo, Senhor, eu também o amo, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que Jesus o liberta,
o liberta daquela situação. Se tem alguém que liberta, esse alguém é Jesus. Jesus liberta ele daquela situação. E ele então pede para Jesus: Jesus diz, deixa eu ir junto com vocês, agora eu estou liberto. Deixa eu ir junto. Deixa eu ir junto com a comitiva. Deixa eu fazer parte dos discípulos. Jesus disse: não. Volta para a tua casa. Presta atenção nisso, que isso é forte nessa noite. Volta para a tua casa, para a tua família. Procura amparo na família. Procure nessa noite amparo na família. Vai para a tua casa, para a tua família. Saia do sepulcro. Tem gente perdido dentro de casa. Tem gente vivendo no sepulcro dentro de casa. Tem gente perdido dentro das casas, no sepulcro, lá dentro do quarto. Volta para a sua família. Pede para a sua família. Conviva com eles. Conte a eles o que você está passando. Aleluia. Pode louvar ao Senhor enquanto eles louvam. Enquanto eles louvam, eu vou pedir para você, e eu tenho 5 minutos para isso. Eu vou pedir para você, se você quiser, claro, não precisa fazer a minha vontade, nem o meu desejo, mas se a palavra tocou no teu coração, eu gostaria de orar por você nessa noite. Vem até a frente, eu gostaria de orar por você nessa noite que passa por uma dificuldade na tua vida. Tem um sepulcro na sua vida, tem um problema na tua vida que só você e Deus sabe. É nessa noite que a vitória chega para a tua casa, para a tua família. Oh, Rabachandarabás. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem sido aleluia. Tão bom. Adore a Deus nessa noite, igreja. Antes de eu respirar, oh, aleluia. Uma vida em mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, oh, aleluia. Só o amor de Deus. Xarabá. Providências 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Nessa noite é aquele amor que vai lá no fundo da tua alma e te resgata para Deus. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom. Tu tem sido bom demais, meu Deus. Cante forte nessa noite. Infinito, ousado amor de Deus. Providências 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou.
Aleluias. Aleluia. 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 Tem gente chorando. Deus está operando aqui nessa noite. Deus está dando vitória aqui nessa noite. Deus está dando vitória. Deus está dando vitória aqui nessa noite. É o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. É só Ele para fazer isso. Escala as montanhas pra me encontrar. Só Ele faz isso. Só Ele escala montanhas. Derruba as muralhas. Só Ele derruba muralhas. Mentiras Só para te encontrar. Só Ele faz isso. Só Ele. Traz luz para as sombras. Só Ele traz luz para as sombras. Pra me encontrar. Só Ele. Derruba as muralhas. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante, infinito, ousado amor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluias. Ore comigo nesta noite. Meu querido Deus, expresse para Deus nessa noite. O único desejo do meu coração é voltar, Senhor. O único desejo é voltar, Jesus, a amá-lo como eu te amava antigamente. Aleluia. Oh Deus, como eu me distanciei da tua presença, meu Deus. Diga para Deus nessa noite. Como eu estava tão longe, meu Deus. Como eu estava tão distante, meu Deus. Xarabá. Erianenebalabá. Uria. Neve adibia. Xuribes. Neva shiriga shirihane biani fsho biare biasigas. Nós oramos pelos teus filhos que ouviram a palavra e decidiram vir